E aí, pessoal da internet, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um tema que vem sido bastante comentado aqui no canal. Depois da vinheta a gente vai falar sobre ele. Mas antes eu queria saber se você já é inscrito aqui no canal. Se você chegou nesse vídeo por acaso, meu nome é Caco Caruso e no meu canal eu falo muito sobre cinema, sobre série da Netflix e claro, sobre Ennio e Fininho. Então se você gosta desse conteúdo, eu tenho certeza que você vai curtir o meu canal. Aqui no canal tem vídeo toda terça, quinta e domingo, mas também sai bastante vídeos extras, então só fica ligado aí que sempre vai ter um vídeo novo. Também aproveita para me seguir nas redes sociais, principalmente o Instagram. Lá eu falo bastante sobre cinema e você sempre vai ficar por dentro aí dessa sétima arte. Como eu falei no começo do vídeo, esse é um tema que vem sido bastante comentado, principalmente nos meus vídeos que eu falo sobre Ennio e Fininho, curiosidades. Então, assim, a galera quer saber o que aconteceu com os índios na terceira temporada de Ennio e Fininho. Esse vídeo aqui ele vai estar carregado de spoilers sobre a terceira temporada. Então, se você não assistiu ainda, eu sugiro que você veja outros vídeos do meu canal. Eu já fiz vários vídeos sobre Ennio e Fininho aqui. A terceira e última, até o momento, temporada de Ennio e Fininho acabou, né, recentemente, chegou na Netflix e aí já sabemos do seu cancelamento pela Netflix, com parceria, né, ao canal CBC, enfim. Se você quer saber melhor, eu fiz um vídeo falando sobre o cancelamento dessa série e aí você pode assistir. Eu vou deixar todos os links aqui na descrição. Mas enfim, a temporada acabou, vemos algumas resoluções, né, por exemplo, a Anne indo para a faculdade, né, saindo de Green Gables e crescendo, criando asas. Vemos também o começo do romance dela com o Gilbert, né? Finalmente eles ficam juntos após muitos desencontros de cartas e, enfim, muitos desentendimentos. Eles finalmente conseguem, né, ficar juntos. É um final, assim, muito bonito para Anne. Mas existem alguns outros personagens que ficaram sem final e a gente ficou se perguntando assim, meu Deus, o que será que deve ter acontecido? Um deles é a Diana e o Jerry, né? A gente não sabe como que eles terminaram, porque eles terminaram assim meio que brigados e a gente não viu o final disso. E também do Sebastian com a professora. Eu não sei se você notou, mas conforme assim, mais ou menos no final da temporada, a gente viu que estava crescendo uma amizade ali bem interessante entre os dois e de repente um possível romance, mas isso não é muito trabalhado no final e a gente não sabe o que realmente aconteceu, se eles realmente ficaram juntos. Mas existe um final que realmente todos que assistiu a terceira temporada queria saber, é o que aconteceu com a Caquet e a sua família indígena, né? Esse final realmente não foi nada explicado, e aí a gente ficou se perguntando, né, o que deve ter acontecido com essa garotinha, coitada, que foi para aquela escola e foi impedida de ver os pais de novo. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que pode ter acontecido, baseado na história real do que realmente aconteceu com os índios no Canadá, né? Eu vou basear o final da Caquet nessa história real. Não é nada oficial, tá, gente? Eu não vi nada, ninguém assim da série falando sobre isso. Eu tô pegando uma parte da história da série e baseando em um fato histórico que realmente aconteceu. Então, assim, não é nada oficial, mas a gente pode ter mais ou menos uma base ali do que pode ter acontecido, já que, né, nada foi explicado. E se for levar em consideração ao que aconteceu na vida real, não é um final tão feliz, mas você vai saber por quê. O tema dos índios foi bastante abordado na terceira temporada de Ennio e Fininho, né? Os índios ali, uma tribo chegou em Avonlea, que é a cidade em que a Anne mora, né? E aí os habitantes da cidade começaram a ficar com medo, enfim, cercados de vários preconceitos sobre os índios e tudo mais. E a Anne, né, a nossa querida Anne, que não tem maldade, não tem preconceito nenhum, acaba fazendo amizade com uma menina índia, né, que é a Caquet. Elas viram muito amigas e ela acaba conhecendo um pouco da cultura dos índios, ela vai até a tribo, né, conhece as pessoas, enfim, é muito bonito ver isso, né, em como a nossa personagem principal, ela é realmente muito bondosa de coração. E aí, mais ou menos na metade da temporada, a Caquet é convidada, né? Eu falo convidada porque ela foi meio que intimada para ir, né? A escola católica ali da cidade, que não é tão na cidade, na verdade é em uma outra cidade, é bem afastado de onde eles estão. Então ela vai até essa escola
para poder aprender mais sobre a cultura do homem branco, né? Aprender o inglês, para aprender também a religião, mas algo assim, só para ela ir lá aprender e depois voltar para casa, né? É o que foi apresentado para ela e para os pais. Só que quando ela chega lá, a gente vê que não é bem assim, na verdade não é nada disso, é um negócio assim muito extremo, em que aquelas freiras maltratam as crianças indígenas e, enfim, tira completamente a cultura e toda a originalidade daquela criança, né? Muda até o nome, por exemplo, de Caquet, eles chamavam ela de Hannah, né? Não podia mais falar que era Caquet. Enfim, nada do tema indígena ela poderia falar e se expressar, e a gente viu que era um horror mesmo o que aconteceu com essa garotinha lá na escola. E aí, após ter acontecido várias coisas, a Annie ter ido lá para tentar visitar ela, não ter conseguido, a Caquet consegue fugir e voltar para a aldeia. É uma cena muito emocionante também, ela com a mãe voltando e tudo mais. Só que aí, depois, eles resgatam ela de novo, né? Acaba acontecendo aquela tragédia, e eles acabam, né, até machucando muitos índios. Ela tem que voltar para a escola e acaba voltando. E aí os pais, né, com a ajuda da Annie e também do Matthew, eles voltam até a escola para tentar resgatar ela e não consegue, né? E a última cena dessa história é a Caquet olhando pela janela e vendo uma fumaça, que era onde os seus pais estavam acampados, né? Porque eles não conseguiram resgatar ela de volta e eles ficam ali acampados o mais próximo do local da escola para, né, tendo uma esperança ali de resgatar ela um dia. Então a temporada acaba para eles exatamente aí, a gente não sabe o que realmente aconteceu, se eles realmente conseguiram resgatar ela. Então eu dei uma pesquisada assim muito a fundo sobre o que aconteceu com os índios no Canadá, mais ou menos nessa época, porque Annie Fenix se passa ali mais ou menos em 1890. Aí eu dei uma pesquisada assim bem a fundo sobre o que aconteceu com os índios nessa época. Eu vou falar aqui o que aconteceu. O Canadá se tornou um país independente da Inglaterra em 1867, mas foi em 1876 que o povo canadense assumiu o controle total do povo indígena que vivia ali, né, no país. Esse ato se chama Indian Act. E a partir disso, o Canadá teve o controle total de tudo o que acontecia com os índios. Então eles, por exemplo, tinham controle de terra, eles delimitavam quanto de terra os índios teriam, eles também tinham controle da cultura dos índios e criminalizavam alguns rituais que aconteciam ali, né, nas tribos indígenas. Um deles era o festival Potlatch, que era um festival em que os índios faziam um ritual, né, reverenciando aos seus deuses, enfim. Era um festival ali muito, muito bonito, e ele foi criminalizado, né, depois que o Canadá assumiu esse controle. E foram aí que as escolas católicas começaram a surgir, foi mais ou menos nessa época. E pelo que eu li, nem todos os alunos tiveram uma experiência terrível, né, nessas escolas. Nem todos esses alunos indígenas que foram para as escolas católicas tiveram um final ruim. Mas alguns falam que sim, e que existia um abuso extremo, tanto emocional quanto físico, e teve até mortes. E o que aconteceu na série realmente aconteceu na vida real. Eles tiravam as crianças das suas famílias indígenas, levavam para essas escolas, e lá elas só podiam falar inglês, mudavam o nome delas, mudava a cultura, os deuses, elas tinham que rezar, né, para o Deus católico, enfim, mudava completamente, né, a identidade dessa criança. E a ideia deles fazerem isso era realmente tirar toda a cultura indígena que tinha no Canadá. Então, a partir do momento que as crianças elas não tinham mais, né, essa identidade indígena e não cultuavam o seu Deus indígena, enfim, não tinha mais esses costumes, as crianças começavam a crescer e ter outras crianças, enfim, e isso iria mudar, iria acabar, iria se tornar ali uma nação completamente católica. Obviamente que isso é muito, muito errado. Lembrando que eu não tô questionando aqui a religião de ninguém, tá, gente? Esse vídeo não é sobre religião, mas é realmente uma coisa muito triste que aconteceram com os índios lá no Canadá, o que é muito parecido com o que aconteceu aqui no Brasil também. E aí que entra um final muito triste e que pode sim afetar o final da nossa Caquet, que é as escolas, né, essas escolas católicas que foram levantadas para tirar os índios, e, enfim, tirar toda a identidade dos índios.
a última escola no Canadá católica que fazia essas coisas, ela só foi fechada em 1996, ou seja, muitos anos depois, né, de ter surgido. Então, se a série levar isso em conta e se basear na história real, muito provavelmente as escolas lá na série, essa escola ela não vai acabar tão cedo. Então, o preconceito com os índios não vai acabar tão cedo e a caça a esses índios também não acabaria tão cedo. E eu li uma matéria que a Comissão de Verdade e Reconciliação do Canadá declarou que tudo isso que aconteceu, né, com as escolas, né, no Canadá era um genocídio cultural, ou seja, era ali uma morte da cultura, né, da nativa que existia no país. É uma coisa muito triste que aconteceu. Então, assim, pode ser que a série leve para um final diferente, um final feliz? Pode ser, mas na vida real é importante ressaltar que não aconteceu dessa forma, os índios sofreram muito depois e, enfim, a série se passa em 1890, alguns anos após o início das escolas, e essas escolas vão terminar muitos e muitos anos depois, ou seja, não é um final muito feliz. Eu espero muito que a Caquet consiga sair da escola e fugir com seus pais, mas infelizmente provavelmente eles seriam fugitivos ali por muitos anos e seria algo também muito triste. Então, assim, não dá pra saber, na verdade, o que realmente aconteceu, né? A menos que saia um roteiro ou uma explicação da equipe da série, mas é essa informação que a gente tem. Na vida real, infelizmente, não aconteceu um final feliz, mas vamos ficar aí na torcida que a série seja renovada, que consigam salvar a NUFNI e que a gente saiba o que realmente aconteceu com a Caquet e com a sua família. Agora eu quero saber de você, se você tem um final diferente, uma teoria na sua cabeça. Fala qualquer coisa aqui nos comentários, comenta, fala o que você acha sobre tudo isso que aconteceu, se você acha que o que aconteceu com a Caquet é o que aconteceu na vida real, ou se você imagina um final diferente para ela. Comenta aí embaixo, vamos conversar. Se você gostou desse vídeo, deixa o like que vai me ajudar muito. Também compartilha aí para geral que gosta de NUFNI. Lembrando que o conteúdo desse vídeo aqui é uma teoria, não é nada oficial, é só pra gente ali tentar entender o que aconteceu com o final dessa personagem. É isso e até a próxima. Tchau!